Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos ver aqui a página 14 e a página 13 do livro de vocês, tá certo? Então, o tema da aula de hoje é: que pessoa sou eu? Hoje nós vamos continuar refletindo sobre aquilo que o Sócrates ele trouxe para nós, né? A necessidade da gente fazer uma autorreflexão, uma reflexão de nós mesmos, de nós conhecermos a nós mesmos. Então, na aula de hoje, o tema, né? Que pessoa sou eu? Vocês já pararam para refletir a respeito dessa questão? O que somos? Quem somos? Então, perguntar quem somos é um modo de nos aproximarmos dessa reflexão de um autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos, de conhecer que pessoa sou eu. Então, afinal, somos pessoas e como tais, semelhantes aos outros seres humanos, também em muitos aspectos. E, por outro lado, né, cada um de nós é também uma pessoa única, mesmo que compartilhando de uma mesma situação, vamos dizer assim, ou seja, somos todos seres humanos, somos pessoas, e isso nos torna semelhantes. Por um outro lado, cada um de nós também é uma pessoa única, que tem a sua individualidade, que não se repete e que se modifica no decorrer do tempo. Então, quando nós nascemos, somos uma pessoa, pensamos de uma forma, e à medida que o decorrer do tempo vai passando e nós vamos crescendo, essa forma de pensar muitas vezes influencia na nossa forma de se relacionar com outras pessoas, de viver, e isso acaba nos modificando com o tempo. Além disso, será que podemos também conhecer os outros tanto quanto a nós mesmos? Se já é difícil fazer um exercício de um autoconhecimento e conhecer as outras pessoas, será que a gente consegue? Será que isso é possível? Conhecer as outras pessoas como nós conhecemos a nós mesmos? Que elementos utilizamos para considerar que eles, assim como nós, devem ser chamados de pessoas? Questões como essas, elas demonstram a importância de investigarmos tal conceito, que é fundamental para compreendermos não só a nós mesmos, como também aos outros, às outras pessoas. Então, por isso, aqui o nosso conteúdo da aula de hoje convida cada um de vocês a fazer uma investigação a respeito de nós mesmos. E na página 3 aqui, eu voltei um pouquinho, porque se encaixa perfeitamente com o conteúdo da aula de hoje, traz aqui um exemplo desse autoconhecimento, dessa reflexão de que pessoa sou eu. Como vocês podem ver aqui, alguns aspectos pessoais de cada indivíduo podem ser representados e também destacados por meio de um retrato, de uma fotografia. Já em um autorretrato, um artista ele representa a si mesmo, criando aí uma imagem que nos possibilita descobrir algo sobre alguém que reflete e conta, entre aspas, ou seja, ele mostra de alguma forma como ele mesmo é. Então, esse autorretrato é uma interpretação que a pessoa tem dela mesma, é como ela se vê, e ela expressa isso de alguma forma, como a artista que vocês podem ver aí na pintura. O seu olhar, a expressão do seu rosto, os detalhes, como as roupas e o penteado que ela escolheu, também são importantes para compreender a imagem. Todos esses elementos aqui, quando a gente se depara com a imagem, um autorretrato, são
pistas, caminhos que nos levam a refletir aí, conhecer essa pessoa, que pessoa ela é. Então, quando nós vimos, né, um autorretrato, a gente pode aí utilizar como base esses elementos: o olhar, a expressão do rosto dessa pessoa, os detalhes de o que ela coloca nessa expressão, nessa obra. Enfim, são tudo caminhos que nos ajudam a compreender melhor. E identifique ainda também outros elementos que a artista utilizou para acompanhá-la nesse retrato e também tente imaginar por que eles estão ali. Por exemplo, esses animais, essas folhas atrás dela, enfim, isso tudo são elementos que podem nos levar aí ao que ela estava pensando naquele momento. Essa artista que vocês estão vendo aí, se alguém não conhece, porque ela é bem conhecida, é a Frida Kahlo. Ela é uma mexicana que viveu na primeira metade do século XX e sua obra inclui muitos autorretratos que expressam fatos, pensamentos e principalmente sentimentos e sensações vivenciados por ela. Então, é algo comum dentro das obras dela fazer esses autorretratos. E geralmente eles vão expressar algum tipo de sentimento, de vivência que estava ali, que ela estava presenciando naquele momento que ela pinta o quadro. Então, tudo isso nos ajuda a entender também sobre ela, o que ela estava pensando, por exemplo. E por se tratar de um autorretrato, a imagem pode indicar que a Frida ela se via daquela forma, como vocês viram, que a expressão do rosto dela na tela reflete pensamentos e também sentimentos reais da artista em um determinado momento. Então, vocês já pararam para pensar que se uma outra pessoa tivesse feito esse mesmo retrato dela, talvez a expressão do seu rosto, alguns elementos não seriam exatamente iguais como a própria Frida pintando, porque ali ela conhece os sentimentos que ela que ela tinha naquele momento. Então, por isso que o autorretrato carrega ali com ele características que só realmente a pessoa que está pintando entende e sabe. É como se pela obra pudéssemos conhecer um pouco sobre a artista, no caso, nesse exemplo, a Frida. Por outro lado, né, a análise da obra, ela demonstra que também as pessoas podem buscar o autoconhecimento por meio de diferentes processos. Pensar, o sentir, o observar e também por meio de linguagens visuais, sonoras e por aí vai. Então, tal busca ela pode gerar investigações repletas de dúvidas e também descobertas. Não só utilizando a obra de arte, a gente consegue se expressar, a gente consegue fazer essa autoavaliação, buscar esse autoconhecimento. Existem diversas maneiras, e até mesmo que não envolvam nenhum tipo de linguagem verbal, por exemplo. Então, nesse contexto, produções expressivas como as obras de arte, elas podem ajudar as pessoas a responder a si mesma a pergunta: quem sou eu? Que tipo de pessoa sou eu? E também ainda oferecer pistas para que os outros a percebam como ela realmente é, ou como ela quer ser percebida. Porque também existe esse outro ponto de como a Frida, por exemplo, queria ser percebida. Será que o que ela expressa nessa obra de arte era realmente o que ela estava sentindo naquele momento? Então, muitas vezes essas expressões, elas acabam expressando não somente
o que realmente a pessoa é, mas aquilo que ela queria que as outras pessoas enxergassem dela. E para vocês continuarem aí refletindo sobre esse conteúdo, vocês vão fazer essa atividade aí na página 13, no finalzinho da página 13 de vocês, tá certo? Com base nessa obra, na análise da obra da Frida, vocês devem completar a frase imaginando uma possível resposta da pintora. A frase é: quem sou eu? Eu sou, e vocês vão expressar aquilo que vocês acham que a Frida ali estava pensando naquele momento, imaginando, tá certo? E aqui no número 2, vocês vão fazer aqui um autorretrato que expresse quem você é de verdade. Então, para vocês realizar essa atividade, vocês podem utilizar aí linguagens das mais diversas, por exemplo, desenho, pintura, colagem, gravura, texto ou composições com palavras e outras que vocês aí quiserem utilizar, tá certo? Então, vocês vão fazer esse autorretrato aí com uma dessas expressões, essas formas de linguagem. E assim, quem sabe, vocês descobrirem ainda mais sobre vocês mesmos, praticando aí esse autoconhecimento, tá certo? Então, pessoal, a aula vai terminar aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de fazer a atividade, entregar dentro do prazo e qualquer dúvida vocês deixem no chat, tá certo? Tenham todos um ótimo dia e até mais.